Bora para mais uma aula, aula de nivelamento e com mais informações. Inclusive, eu estou acrescentando o conhecimento básico, na verdade, ali do meu operacional. Só que lembrando, deixando claro que não é uma aula que a gente vai explicar todo o operacional, tá? Gostaria que fosse, mas já é o início de ter uma visão. A pessoa que já opera é uma oportunidade para começar a tentar entender a forma que a gente opera aqui, a forma que está trazendo os resultados. Se por acaso o seu operacional está te trazendo resultado, então continue, porque eu acho que o ponto principal é o resultado. Então, assim, é, mas fique de mente aberta para você assistir essa aula. É uma aula de conhecimento básico, porém eu vou colocar alguns ouros aqui para poder é, você entender alguns pontos que é importante aí e vai fazer sentido. Se você entender e ver, vai fazer muito sentido de você estar colocando uma coisa ou outra dentro do seu operacional, tá? E se você que não tem um operacional assertivo, eu acho que vale muito a pena. Inclusive, esse operacional que eu opero junto com o pessoal em sala ao vivo, com algumas pessoas em sala ao vivo, e as pessoas veem que realmente tem resultado e faz sentido, e o principal, o resultado, tá? Então, sem mais delongas, eu vou falar bem rapidamente sobre nivelamento e também falar sobre as ferramentas que eu utilizo, o que a gente vê no mercado, nos Kendo, como que a gente identifica os padrões de gatilhos de entrada, na onde que a gente pensa em comprar ou vender, tá? Então, sem mais delongas, eu vou falar um pouco sobre considerando, já estou considerando as informações que estou passando aqui, a pessoa que nunca operou, pessoas que já operou e não tem tanto conhecimento, e também pessoas ali que já está operando, que eu vou falar um pouco sobre as ferramentas que eu utilizo, tá? Então, volto a dizer, só para deixar claro, não é uma aula só que a gente vai explicar todo o nosso operacional, mas ali só para vocês terem uma noção como que a gente opera ali no dia a dia, tá? E como que a gente opera ao vivo, que é o principal, porque aqui, igual eu falo, né? Gráfico parado, todo mundo ganha dinheiro, mas o gráfico rolando ali, com as emoções, com tudo, a gente vê quem é quem, né? Mas sem mais delongas, bem rapidamente, tá? Eu acho que o primeiro ponto, acho não, né? O primeiro ponto que a pessoa precisa entender o que é um suporte e uma resistência, certo? Um suporte, tudo que está abaixo do preço, tudo que tenta fazer. Deixa eu pegar esse aqui. Como que é abaixo do preço eu tô falando? Aqui, ó, mostra o preço, tá? Eu tô lembrando, eu tô levando em consideração a pessoa que tem pouco conhecimento ou já mexeu na ferramenta e assim por diante. Aqui o preço no dia de hoje ele parou nessa pontuação, tá? 172,250. O que que a gente considera suporte, tá? O que que a gente considera suporte? Todo ponto, toda região que está abaixo do preço. Mas qual região que é essa? Região que o preço vem, ó, pra você ver aqui, ó, ele veio daqui, né? Fez o seu trabalho, veio testar novamente o mesmo ponto. Então, quando ele vem testar novamente mais de uma vez, ou seja, quanto mais vezes ele testar esse mesmo ponto e não conseguir romper, ele é considerado uma região de suporte, que é neste caso aqui. Então, neste caso aqui, então ele veio aqui ele não conseguiu vir, aqui também não, e aqui é a terceira vez que ele está vindo aqui. Então, a gente considera que essa é uma região de suporte, está suportando o preço que está vindo de cima, certo? Então, quanto mais vezes o preço chega nessas regiões, mais a gente entende que tem uma força compradora aqui nessa região para poder fazer o preço subir, tá? Então a gente fica de olho nessas regiões aqui, tá? A gente fica de olho. E o que que é uma... Esse é o suporte. O que que é uma resistência? Tudo que está acima, que é tudo aqui nós chama de nosso fundo, né? O fundo do preço, certo? Esses fundinhos aqui. E uma região de resistência é o topo. Nada mais é que a mesma informação, e porém
na parte de cima do preço. Então o preço está aqui, né? Trabalhando nessa faixa de pontuação. Então quando a gente entende que nesse topo aqui, aí, aqui 1, 2, 3, tá vendo? 4, a gente entende que quando ele chega nesses topos aqui, existe vendedor nessa região para poder fazer o preço cair. Então, como vocês veem aqui, o preço ele veio, né? Até rompeu tal, só que ele começou já a mostrar uma força vendedora aqui, né? E lembrando, é sempre uma região, tá? Não é um preço específico, é uma região que os vendedores, neste caso aqui, eles estão aguardando o preço chegar. Então, ó, então ele fez uma, aí veio corrigindo, duas, tá vendo? Ó? Já considera na segunda e terceira já considera que é um ponto relevante. Então ele veio, corrigiu, trabalhou, terceira vez, veio, corrigiu, trabalhou, quarta vez, tá vendo? Então a gente considera que essa região é uma região de resistência, tá? Aqui que a gente pensa, analisa ali, vê os gatilhos para poder a gente, neste caso, entrar vendido para poder estar descendo junto com os grandes players. Detalhe, para você que não tem tanto conhecimento, para fazer criar esse movimento aqui, é muitos contratos, tá? Nós estamos falando de banco, tesouraria e por aí vai. Então, a gente não consegue movimentar um preço com dois, três contratos, só observação. Então, são muitas pessoas, são muitos bancos, tesouraria vendendo e para poder fazer o preço chegar numa região de suporte, tá? E o que a gente costuma dizer, né? A gente é chamado de sardinha, pessoa física, né? O que a gente costuma analisar? Obviamente com probabilidade, com estratégia, é identificar esses pontos para poder a gente fazer as nossas operações e surfar junto com os grandes. Então, se os grandes estão pensando nesse ponto em vender, então a gente vai ter que vender. Se os grandes estão pensando nesses pontos aqui, quando chega aqui comprar, a gente tem que comprar também. Então, nunca, claro, né? Nunca a gente pensa e contra esses caras, até porque são muito dinheiro, milhões e milhões e milhões de dinheiro, entendeu? Então, resumidamente falando, nunca pensa em comprar um topo, que você está comprando caro, e nunca pensa em vender. Nós até brincamos na sala vender o fundo, né? Ninguém é ruim de toda forma vender fundo. Você entendeu? Então, assim, resumidamente falando, é você comprar barato e vender caro. Você entendeu? Resumidamente falando, é isso. Tá? O preço está caro lá, o negócio que é, aqui tá R$ 30, 30 reais. Quando chega em R$ 50, você quer vender para você ganhar esses R$ 20 aí de diferença, entendeu? Então, assim, essa é a mentalidade básica do mercado financeiro, tá? Encontrar os pontos de venda e compra, onde você compra caro, compra barato e vende caro, e vice-versa. Você vende quando está em pontos de alta para poder estar surfando abaixo e ganhando dinheiro também, acreditando na queda do mercado, tá? É um pouco complicado dizendo assim, mas esse te dá, o próprio mercado em si te dá essa possibilidade de você vender algo futuro, tá? Mas eu não vou entrar muito a fundo do que é o mini índice, como funciona isso, tá? Margem, contratos, não a aula vai ficar muito grande. Mas resumidamente falando é isso, tá? Vocês entenderam a primeira etapa. E aí já falo para as pessoas que não têm conhecimento, e o preço vai se movimentando, tá? Quando você abre o mercado, ele vai se movimentando. Neste caso aqui eu coloco as barrinhas verdes como positivo e a barrinha vermelha como negativo. Tá? Mas tem gente que coloca outras cores, mas enfim, você entendendo que subindo as barras de a cor que você colocar for positivo e descendo negativo, então amém. Tem gente que coloca azul, branco, vermelho e preto com preto e por aí vai. Mas enfim, então a gente entendemos que suporte, suporte e resistência. Então zona de topo, onde que tem vendedores aguardando, e zona de fundo onde que tem compradores aguardando o preço, tá? Mas vamos lá. Lembrando, se você tiver dúvida depois, não tem problema, pode me chamar no privado e a gente conversar. Qual que é essa ferramenta que eu utilizo? Mas primeiro,
eu trabalho identificando gatilhos, tá? Eu trabalho com gatilhos. Você que talvez nunca ouviu falar sobre gatilhos, o que que é um gatilho? O gatilho são três gatilhos que eu considero, tá? Três gatilhos que eu considero. Vou deixar aqui no gráfico mesmo. O que que é os três gatilhos que eu considero, tá? Primeiro gatilho. Todo primeiro candle, seja ele qual tempo for, tá? Qualquer tempo, neste caso aqui eu estou nos 60 minutos. Todo candle que inicia um movimento, neste caso aqui, ó. Todo candle que inicia um movimento, nesse caso é o 4. E inicia um movimento e isso é um gatilho. Eu considero ele em observação, máxima, a mínima dele e os 50%, tá? Todo candle que inicia um movimento e todo candle que ele tenta reverter o movimento. Neste caso aqui específico, qual que é o candle que tentou reverter o movimento? No caso foi o 8, tá? O 8 ele tentou reverter o movimento. Então eu considero ele como um candle gatilho, tá? O candle que tentou forçar, tentou entrar ali como vendedor para tentar, neste caso aqui, quebrar essa tendência de alta, tá? Que o preço levou aqui. Então, eu considero o candle que leva o movimento, o candle que tenta reverter o movimento e o terceiro a gente chama de candle de anatomia. O que é o candle de anatomia? Esses candles igrejinhas aqui, tá? Deixa eu só apagar que tá muito grosso. Mas esses candles igrejinhas aqui, ó, eu considero ele também, certo? Esse aqui, ó, tá? Só que, claro, se você, aí você vai me falar, porra, mas se eu colocar no, num candle menor, vai ter vários. Eu concordo contigo. Ou diga assim, tempo gráfico menor. Colocar no 1 minuto, vai ter vários, tá? Só que, obviamente, tem que ter contexto, tá? E os candles gatilhos dos tempos maiores, como por exemplo 60, com 120, são os melhores. Tempos relevantes, tá? Então eu desço por 1 minuto para ver o ponto de entrada, certo? O ponto de entrada que eu vejo no minuto. Só que o principal é os candles maiores, tá? Que é no caso do, depois eu vou mostrar minha tela, que é o 120, 60, o 30, o 10, o 15 e o tempo de 1 minuto é onde que eu pego ali que a gente costuma dizer, né? Que é o olho do mosquito, né? Onde que a gente pega ali para poder entrar. Só que a entrada não é pelo 1 minuto, considerando somente 1 minuto, e sim os tempos gráficos maior, tempo maior. Enfim, primeiro ponto, a gente trabalha com gatilho, a gente faz demarcações, inclusive já pegando aqui, como que eu começo o dia, tá? Aí eu já vou jantando bastante coisa. Aqui como se fosse operar amanhã, tá? Então eu começo o dia marcando o mensal, tá? Eu vou marcar o mensal porque é um candle obviamente grande, né? Cada candle desse aqui é um mês inteiro. Então eu vou marcar o mensal próximo do preço, o preço está aqui, né? Próximo do preço e nos candles gatilhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar, você escolhe uma cor que você se identifique aí, que você consiga entender que é um mensal. Então vamos lá, esse é um candle gatilho, foi o que eu te falei, ele tentou reverter o preço veio descendo, e ele tentou reverter um preço. Então, e detalhe, está próximo do preço atual. O candle 8 também é um candle, não, o candle 8 não é porque ele tá formando ainda, né? Ele é o mês de agosto. Então, eu não marco ele, eu marco somente o candle que já fechou, que é o mês passado, neste caso aqui. Como eu falei para você, é o Kendo Igrejinha, também marco ele. E detalhe, tá? Eu não sei que dia que você vai ver esse vídeo, mas é a possibilidade do dia 11 de agosto, nós estamos no dia 10, ele vem buscar esse Kendo aqui. Você entendeu? Por quê? Porque ele já veio testar o Kendo 7. Se ele romper esse Kendo 7 aqui, ele vem testar esse Kendo 6 aqui, tá? Essa mínima no Kendo 6 aqui. É só uma observação. Então o que eu faço? Eu marco ele, mínima e máxima deles também, certo? Então, como que é o mensal?
é muito grande, não precisa você ficar marcando todos aqui, porque é o mês todo aqui, muitas vezes até um ano, para ele chegar nesse 4 que também é gatilho. Então, marquei o mensal, tá? Aí eu venho no só marcando gatilho, tá? É bom que vocês fazem isso, precisa aprender. Coloco no semanal, muda a cor, para poder identificar que é o semanal, certo? Aqui é o semanal, marquei, ó, é o candle que tentou reverter, eu marco ele. No mito, aqui é o candle igrejinha, além de ser igrejinha, é o candle que levou a alta, tá? Então deixa eu marcando ele, tá próximo do preço também. Marco também essa igrejinha aqui, tá? Que é o candle de anatomia que a gente chama, certo? Aqui já está marcado pelo mensal, que é o verde, mas eu vou deixar ele em azul. Aqui também esse candle 30 é o candle que tentou subir, então ele é um candle gatilho. O candle 31 também é um candle gatilho, porque ele que trouxe o preço para baixo, semanal. Então deixa marcadinho aqui, eu sei que vai demorar para chegar aqui, mas só questão de aprendizagem mesmo. Marco também a mínima dele, certo? O candle, como que é semanal, o candle 32 está trabalhando ainda, não fechou, então não dá para marcar ele. Então, enfim, só pegar uma, uma aprendizagem, se ele passar desses pontos aqui no dia de amanhã, a probabilidade de vir buscar esse fundo aqui, tá? Qual que é a ideia de gatilho? Rompeu a máxima dele, vem buscar as regiões abaixo, tá? Então eu marquei o candle semanal e eu vou pro diário agora. O diário é a mesma coisa, vou marcando os candles gatilho. Muda a cor, coloca a cor que você se identificar aí, não sei que cor de fundo de gráfico você usa. Eu vou marcar os candles gatilho também. Então eu vou considerar o preço está aqui, eu vou considerar que ele venha para essa zona aqui. Então eu vou marcar aqui, ó, esses fundinhos aqui também, ó. Aqui no gatilho, tá? Aqui no gatilho também. Aqui no gatilho, aqui na região de cima. Aqui, ó. Não, por que foi para cá? Aqui. Aqui no gatilho, ele que tentou impulsionar aqui, tá? Aí existe um detalhe aqui, tá? Nesse candle 151. Você concorda comigo que ele abriu aqui, ó? Esse é o candle de ontem, certo? Só que ele abriu enguepado, que a gente chama ele enguepado. Ele abriu aqui em cima. E a gente considera, deixa eu colocar um tempo menor, pra vocês entenderem melhor. A gente considera que esse aqui é o dia de hoje, o dia 1, né? Ele fechou ontem aqui, esse aqui é o 1. A gente considera que existe esse gap e esse gap é positivo, tá? E ele veio negativo. Então a gente considera que esse gap transforma esse candle aqui em um gatilho, porque existe invisível, vamos dizer assim, um candle que pegou daqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O dia de ontem acabou aqui, só que ele abriu aqui em cima. Então, desse gap aqui, ó, tem um candle positivo. A gente considera dessa forma. A gente já fazendo vários backtests e dá muito certo se você considerar esse tipo de visão de gap, que existe um candle invisível na onde que fez essa abertura aqui, certo? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou explicar mais em avançado, tá? Mostro mais detalhe em aulas avançadas. Só que eu vou considerar todos dessa forma? Não, tá? Então, assim, neste caso aqui eu não vou considerar. Tudo bem, abriu aqui, mas não foi tão relevante. Você entendeu? Olha esse caso aqui, ó. Esse caso aqui já foi relevante, ó. Então, ele abriu aqui bem no meio, tá? Então, existe um candle positivo aqui, mesmo que seja invisível, tá? Mas enfim, então eu considero esse candle gatilho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar ele também, tá? Vou marcar ele também. Agora, a partir do diário, a gente já começa a entrar literalmente no day trade, porque eu vim no mensal, vim no semanal, agora o diário. Então a gente começa a filtrar para chegar onde que a gente quer, que é o day trade. A gente não quer fazer o swing por enquanto, que se você for ver os mensal, semanal e tomar as decisões através dele, está fazendo algo para ficar posicionado, tá? Então, eu vou marcar, como que quero fazer day trade, vou marcar esse 151, que é o dia de hoje, dia 10 do 8,
que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fibo nele. Coloquei uma fibo nele. Então, deixar ela mais... Vamos deixar ela preta. Vou marcar uma fibo nele. Por que eu coloquei uma fibo nele? E minha fibo, do jeito que eu uso aqui, ó, eu só deixo ela o seguinte. Eu não coloco todas as informações que ela já vem de fábrica, né, de padrão, né? Que é o 0, o 36 alguma coisa, 38 alguma coisa, o 50%, o 60 alguma coisa e o 100%. Eu só deixo o 0, o 50% e o 100%, tá? Dessa forma que a gente trabalha, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou reduzir ainda mais o tempo. Eu vou para 120 minutos. Por que eu estou fazendo? Eu estou indo atrás dos 50%. Porque, resumidamente falando, o nosso operacional é feito da teoria de Dow. Então, é impulsão. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar azul. Impulsão, impulsão, retração e impulsão novamente. Você entendeu? Retração e impulsão. E assim vai. Então ele manda, retrai e impulsiona. Certo? Então isso literalmente é teoria de Dow. Seja de alta, certo? Rompendo topos, tá? Ou seja de baixa. Seja de baixa também. É teoria de Dow, certo? Só que a gente pega essa teoria de Dow dentro dos gatilhos. E eu vou te explicar como, tá? Dentro dos gatilhos. Então você viu que eu peguei, coloquei a fibra no diário, que é essa fibra preta que está em preto aqui, tá? E o que eu considero? Ele é um pequeno gatilho. Então eu considero que eu vindo do diário para o 120, que ele vai dar ainda uma impulsão, tá? Por quê? Porque ele veio, retraiu na área, na região dos 50%, na onde que já tem um gatilho também, que é o candle 5, e vai impulsionar ainda, tá? A probabilidade de amanhã desse preço vir testar esses pontos, essas demarcações aqui é muito grande, tá? Muito grande. Por quê? Porque eu considero, teoria de Dow, que ele vem ainda fazer um novo teste aqui. Se vai romper uma outra situação, tá? Se vai romper uma outra situação. Então eu venho reduzindo o tempo para poder encontrar a melhor entrada ali, filtrando a melhor entrada nos tempos menores. Então aqui eu estou nos 120 minutos. Eu faço marcação nele? Faço marcação nele também. O que eu marco? Eu marco as regiões de 50%. E não de que é, perdão, não de que é a região de 50%, não de que tem gatilho, tá? Não de que tem gatilho. O que eu faço? Pego aqui outra corzinha, para colocar o 120. Aqui o candle 5 eu considero gatilho e tá coincidindo também na marcação de 50% da Fibo. Então eu vou marcar ele aqui. Aqui já está marcado também, mas eu vou marcar só para registro também. Então eu vou marcar esse carinha aqui também, tá? Vou marcar esse carinha aqui também, beleza? Estou marcando a região de 50%. Então, qual que é a visão pro dia de amanhã? Qual que é a visão pro dia de amanhã? Que ele venha testar esse fundo novamente. Ah, vai falhar? Só Deus sabe, tá? Aí depois a gente vai ter que trabalhar sobre falhas também para você poder entrar. Por isso que eu tô te falando, uma aula só, senão a gente não consegue explicar todo o operacional. Eu tô me concentrando aqui nas minhas marcações que eu faço dia a dia para vocês entenderem da onde que vem essas linhas e como que eu marco essas linhas. Não é somente, por exemplo, como muitos operadores fazem aí, marca literalmente somente fundo e suporte e resistência. Você pode ver que a minha marcação nem deu muito aqui nessa parte de cima. Por quê? Porque eu marco a zona de gatilho do preço, que é aquilo que eu te falei agora, sobre os gatilhos que inicia o movimento, os gatilhos que tenta reverter o movimento e os gatilhos de anatomia, que são as igrejinhas, são esses gatilhinhos aqui. Então, a nossa visão é essa, tá? Que dá muito certo. Então, o que eu vou filtrando aqui, tá?
Aí eu parei no 120. Eu tô filtrando para fazer day trade, tá? Não adianta você ficar marcando anual, mensal, que você não vai fazer swing, você vai fazer day trade. Se você for fazer seu swing, você usa tempos maiores ainda, tá? De 3 meses, 5 meses e assim por diante. Então, eu já filtrei muito aqui já e entendo que só se acontecer um movimento muito expressivo aqui, ó, que eu vou pensar em compra. O que é um movimento muito expressivo? É um candle de 60 a 120 passar nessa região aqui, tá? O que eu entendo que ele superou, que ele não quis testar, pelo menos por enquanto, mais que um candle forte de 60, de 120 minutos romper essas máximas aqui, ó. Aí eu vou entender, vou esperar uma retração, teoria de Dow, para depois pegar a impulsão até esses outros pontos aqui, certo? E aqui eu observo se ele vai fazer alguma falha para poder retrair novamente, tá? Porque ele pode estar. Por que eu falo isso? Porque ele pode estar fazendo se fizer essa movimentação, ele pode estar retraindo um diário ou um semanal, tá? Até esses pontos aqui. Então eu observo até esses pontos, se caso for fazer alguma falha aqui, se, se ele vai impulsionar um semanal nessa região aqui, tá? Então o preço ele trabalha dessa forma, com o teoria de Dow. Ele vem impulsionando, retraindo, impulsionando. Você entendeu? Então, a gente entender os pontos para poder estar indo junto com o preço, certo? Para estar indo junto, esse é o ponto principal. Então, já fiz as minhas marcações aqui para operar o dia de amanhã, certo? E já deixo aqui, ó, como que eu trabalho aqui, tá? Como que eu trabalho aqui? Eu deixo o tempo de 120. Quando eu olhei essas primeiras telas e identifiquei, eu falei, cara, é doideira esse negócio aqui. Só que quando você aprende, quando você faz e o principal dá o resultado, você acha fantástico. Por quê? Porque você vai fazer, você vai ver fechando cada tempo e você vai entendendo qual back você está fazendo. Qual retração você está entrando? Se é no 30, se é no 15, se é no 5, você entendeu? Então eu deixo esses tempos em abertos aqui para poder facilitar e entender qual tempo gráfico eu tô vendo a retração e impulsão, tá? Resumidamente é isso. Claro que cada um tem sua relevância e para aumentar a sua assertividade, quanto maior o tempo gráfico que você entrar, mais aumenta a sua assertividade, tá? Neste caso aqui, o 1 minuto não é a minha tomada de decisão, e sim um filtro, tá? O filtro é ver ali até o máximo que ele pode testar, tá? A mesma coisa do 3, por exemplo, se o preço vem subindo aqui, eu entendo que existe um gatilho aqui, ó, tá vendo? Então eu entendo que tem um gatilho aqui, no 3 minutos, certo? E eu vou observar se ele vai ter falhas para estar fazendo alguma entrada aqui de venda no caso, tá? Então, no caso do 1, do 3, até do 5 também, eu identifico esses pontos, eu deixo mais filtrado. Só que as minhas tomadas de decisão, e é mais assertiva, é nos tempos maiores, que é no caso do 10, do 15. Inclusive, a última vídeo que eu postei, eu fiz uma entrada pelo 15 minutos. Acho que foi, agora não vou lembrar qual foi o 15 minutos. O pessoal bateu a meta lá e ficou tudo feliz. Cadê? Acho que foi. Acho que foi aqui, ó. No Kindle 7, cara. Que a gente desceu aqui, se eu não me engano. Preciso dar uma olhada lá. Mas enfim. E detalhe, tá? Como vou passar agora mais um ouro. Como que eu trabalho com Fibo, tá? Você pode ver que eu não faço muitas demarcações
de LTB, LTA, não faço. Já trabalhei muito com essas linhas. Para quem não sabe, você pegar esses topos, esses fundos aqui e ficar marcando e não tive resultado. Então, como vocês viram aí, a minha Fibo é. Oxe, por que tá aparecendo? Estranho. Doideira. A minha Fibo dessa forma, tá? Sempre considerando o gatilho. Como que é considerando gatilho dentro de uma Fibo? Aí teria que ser aula de Fibo, cara, pra poder explicar isso ainda melhor. Eu considero esses pontos de Fibo. Só que eu considero não somente essa marcaçãozinha aqui. Bateu aqui, eu já compro ou vendo. Dessa do meio aqui. Não é desse jeito, tá? Eu não considero essa linhazinha que. Somente essa linhazinha aqui de 50% um ponto de eu vou entrar e sair, tá? Então o que que eu considero? Eu considero pontos de onde que tem gatilhos, tá? Para poder identificar onde que é a melhor entrada. Como assim? Vamos supor, aqui é um candle, eu vou colocar um candle gatilho, eu vou colocar fibo nele, certo? Eu vou colocar fibo nele, do jeito que tá aí. Se aqui é um candle de 10 minutos, você concorda comigo que vai ter vários candles aqui de 1 minuto? Vai ter, no caso vai ser 10, né? Se esse aqui é um de 10 minutos fechado, então vai ser 10 de 1 minuto. Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembra que eu falei que é o primeiro candle? Vamos supor que tem um candle aqui. Ó, esse é um gatilho, que é o primeiro candle que startou o movimento, certo? Vamos supor que tem um candle verde aqui no meio. Ou aqui, que é um candle que tentou sair dessa queda, tentou reverter aqui, certo? Vamos supor que tem um candle aqui. Deixa eu me desenhar melhor, que tá muito feio, certo? Aqui, ó. Pode ser verde também, não tem problema não. Vamos supor que esse candle aqui é um candle de 10 minutos, tá? Aí, vocês concordam que são vários candles de 1 minuto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí no 6 aqui tem um candle de um vermelhinho que tentou descer, certo? Tentou descer, aí vem o outro verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Acho que foi errado esse desenho, é contrário, pô. Doideira. Tá certo. Então aqui é um candle de 10 minutos, certo? E aqui são os candles que formou esse candle de 10 minutos de 1 minuto. Então são 10 candles, que fala a mesma coisa. Então se a gente dividir aqui, ó, isso aqui tá falando a mesma coisa que isso aqui dentro dessa fibra aqui, certo? Dentro dessa fibra. Então, o que eu quero dizer? Se eu for esperar uma retração desse carinha aqui, eu vou esperar ele retrair até uma área onde que tem um gatilho, tá? Que ele pode retrair até esse gatilho. Então vamos supor, fechou ele aqui em cima, ó, tá fechado aqui em cima, né? Então eu vou esperar na região de 50%, vou identificar na onde que tem um gatilho de 1 ou 3 minutos, ou até de 5 minutos, tá? Em um outro tempo gráfico, ver se tem algum gatilho nessa região, tá? E vou aguardar o preço chegar aqui. Eu vou aguardar o preço chegar aqui, certo? Aí na hora que ele chegar aqui, que eu vou tomar alguma decisão. Que eu vou tomar a decisão de, de entrar comprado, no caso, né? Então, como que eu vou entrar comprado aqui nesse caso? Tá? Como que eu vou entrar comprado? Acho que baguncei com tudo aqui, né?
Então, quando ele chegar aqui, vamos supor que tem a região aqui agora, tem um gatilhinho aqui, e o restante é verdinho, certo? Então, quando ele chegar aqui nessa região, eu vou aguardar ele chegar nessa região e começar a deixar candles positivo aqui, para eu poder ir comprado até nessa região aqui. Ah, mas esse candle aqui, se esse candle aqui fosse mais aqui embaixo, eu aguardaria. Vou dar exemplo aqui. Vamos supor que isso não liga muito pro desenho não, tá? O principal é você ver os candles aqui, já era. Vamos supor que ele esteja aqui, ó. Tá? E esse carinha aqui, cadê? Supor que seja, é, eu aguardaria ele descer aqui, testar esse candlezinho aqui, tá? Para poder estar subindo com ele. Então, não é somente essa linha de 50% que vai ser só a minha entrada. Agora tem um detalhe de a gente ter uma estratégia que a gente pega direto nessa linha, tá? Aí isso vai ser um outro tema mais avançado, que é só ele chegar, a gente bate para poder subir, tá? Aí vai ser um tema muito mais avançado que a gente faz uma outra aula, senão vai ficar muito grande aqui. Então, resumidamente falando, a gente trabalha com teoria de Dow, que é expansão, retração e está impulsionando, né? Retrai, impulsiona, retrai, impulsiona. Então a gente tenta pegar na onde o melhor ponto para poder pegar essa impulsão. Ah, mas você não pega a retração? Sim, pego também. A gente tem uma estratégia que ele falha um candle do tempo menor rapidamente, tá? A gente falha, deixa eu pegar aqui. Vamos supor que esse aqui é um candle de 30 minutos, certo? 30 minutos. O que que eu vou fazer? Se eu for pegar essa retração, ele precisa falhar algum candle, tá? Um candle de 5 minutos, o que que vai acontecer? Aqui é um de 30 minutos, tá? Então vamos supor que ele deixe um candle aqui de 5 minutos, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai, esse candle aqui ele precisa falhar, porque ele é um candle gatilho. Você concorda comigo que o candle de baixa aqui é um candle de alta? Ele precisa falhar esse candle. Então na hora que ele falhar aqui, ó, ele veio, impulsionou, desceu. Na hora que ele falhar aqui, ó, de novo, a gente pega até a retração dele aqui, tá? Na hora que ele vem, impulsiona, falhou, aí ele vai descer novamente, fazer uma falha novamente aqui para poder a gente pegar uma retração, para depois pegar a impulsão. Você entendeu? Então existe alguma estratégia aqui também que a gente usa, certo? Então, resumidamente falando, já deu quantos minutos de vídeo? É mais ou menos isso, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar. É essas ferramentas que a gente usa no dia a dia e dá muito resultado. Você entendeu? Então, o que que é uma falha? Acho que dá para falar sobre falha, né, rapidamente, né? O que que eu considero uma falha, tá? O que eu considero uma falha? E a gente já mata aqui esse tema agora. O que que a gente considera uma falha? Não liga muito pelo desenho não, é mais o conteúdo, tá? Ó, o que que a gente considera uma falha? Eu, Kendo, sempre tem que retrair e impulsionar, sempre. Não existe falha se ele não retrair e nem impulsionar. Então, esse aqui é no gatilho, ele veio retrair, vamos colocar aqui na região de 50%, certo? Só como exemplo, efeito de exemplo. E retraiu, agora fez a impulsão. Fez a impulsão. Pode até romper aqui, não tem problema.
fez impulsão. O candle, como que eu vejo uma falha? Só que eu vejo em vários tempos gráficos, não preciso ficar esperando uns 5 minutos ou 10 minutos. Dá para ver as falhas nos tempos de gráfico menor. Então, a falha é quando ele volta para dentro do movimento. Então, ele já ele já fez a pernada dele, né? Retraiu e impulsionou. Agora ele precisa voltar para dentro do movimento, tá? Se ele voltar para dentro do movimento novamente, ele falhou o movimento. Ele falhou o movimento. E que se ele tá vindo dos 50% e não rompeu, cadê? Se ele tá vindo desse, ó, ele tá vindo aqui, certo? Veio dos 50, veio pro 50, tentou romper, só que ele tá vindo dos 50. Se ele deixar um candle rompendo essas mínimas aqui, ó, ele vai retrair, às vezes nem retrai, mas às vezes ele vai retrair esse carinha aqui, que fez isso, e buscar fundo agora. Por quê? Porque ele já testou o meio. Ele já buscou as ordens daqui. Você entendeu? Então ele vai. Ficou meio confuso esse desenho, mas ele. Espero que vocês tenham entendido. Então, resumidamente falando, voltando aqui novamente: perna de impulsão, retração, aí impulsiona de novo, certo? Pode romper, não tem problema. Se ele pegar e deixar um carinha negativo aqui embaixo, ó, deu uma falha de movimento. Aqui, ó. Ele pode vir retrair, que é um gatilho, né? Todos os gatilhos retraem. E vai buscar fundo aqui. Vai buscar fundo, porque ele já consumiu as ordens dos 50% com esse carinha aqui. Isso é uma falha de movimento, tá? Que eu considero. Mas isso a gente vê com vários tempos gráficos. É por isso que a gente tem tanto tempo gráfico nas telas ali para poder pegar essas falhas no tempos menores. E não você não ficar esperando imagina se deixar ficar esperando 60 minutos, 30 minutos, você não vai. Que é mais seguro, igual falta dizer. Quanto mais você opera em tempos maiores, mais assertivo você fica. Você entendeu? Mais assertivo você fica. Quer ver? Ó, aqui falhou o movimento, ó. Claro, não vai ficar bonitinho igual o desenho lá, né? Mas ó, ele veio. Deixa eu usar. Pegar umas, ele veio, retraiu, tentou impulsionar, não conseguiu romper aqui. E esse carinha aqui, deixa mais fininho que fica melhor para enxergar. Ó, veio, aí retraiu, impulsionou aqui, tentou impulsionar aqui com esse 3 aqui, não rompeu esse candle aqui, gatilho aqui também com 10 aqui, e a falha veio no 4. Aí que eu falei para você, ele veio, retrai e pum, derrete. Você entendeu? Vem, retrai e derrete. Esse aqui nos 60 minutos. Vamos ver no 30 minutos. Que é a mesma coisa, ó. Claro que a gente vai considerar as marcações, né? As marcações é relevante. Então, ó o movimento, ó. Aí ele tenta fazer a impulsão do movimento, não consegue, até tenta aqui, subindo aqui, não conseguiu. O 7 já começou a falhar, já. O 7. Retraiu o 7 aqui, ó. Ó o 8. Você entendeu? Onde que é a entrada? Aqui, ó. No 50%. Viu? A gente pegaria aqui ele, ó. Tá vendo? É uma região, né? Pegaria para poder fazer as nossas entradas. Entendeu? Isso é uma falha de movimento.
Mercado consolidado não tem jeito, né? Tem que pegar ele mais expandindo. Mas você vendo aqui, ó, no dia de hoje ele veio, ficou brigando aqui, e ele vai vir testar esse fundo aqui novamente. Ah, se não testar, vamos ver. Então a falha é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, aqui também, ó. Aqui também é mais uma falha, em 30 minutos, ó. Todos têm, ó. Aí no outro dia, ele abriu por aqui, tentou fazer a impulsão dele, porque aqui tem um candle invisível, né? Falta dizer, mas ele tem um candle aqui, eu considero esse um candle, esse gap, candle negativo no caso, tá? Aqui, ó, que ele abriu aqui, né? Ele tentou fazer o, deixa eu colocar da cor certa aqui. Ele tentou impulsionar com o ICO 2, ó, não conseguiu. Aí o 3 fez a falha. Aí o 3 fez a falha aqui, ó. Setinha, né? Ó, o 3 fez a falha. Não te quer ser entrada. Depois do 3 fechado, tá? Depois que ele fechado, volto a dizer. Depois que ele fechado, a gente pegaria essa fibzinha, colocava aqui e filtrava nos tempos menores. Essa entrada aqui, ó. Aí a gente teria que ver uma outra entrada nos tempos menores. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Cadê a seta? Paz. Aqui? Foi no 30 que eu vi? Aqui em cima. Ó, ó a falha de movimento, ó. Ó o 8 tentando fazer a impulsão do movimento e não conseguiu. Ó o 9 aqui, tá vendo? Então a gente espera essas falhas de movimento. A gente não sai fazendo qualquer. Tá vendo? Ó o 8 aqui, ó. Pum, não conseguiu. O 9 veio pra baixo, falhando o movimento, passa rompendo todos esses gatilhos aqui, ó. E detalhe, tem que romper gatilho também, tá? Bem observado. Então, tá vendo aqui, ó? Essa é a nossa visão. Aí dá pra gente filtrar ainda mais aqui, no caso não está no 10 minutos. Dá pra filtrar ainda mais o 8, o 9, desculpa, o 9, ó. Pra poder fazer a entrada. Lembra que eu falei pra vocês, tá vendo, ó? Que eu até desenhei aqui que ele vai até o gatilho, ó. Fica vendo onde que tá até o gatilho do 1. Foi bem o exemplo que eu dei, só que eu fiz de alta, né? Esse ele falhou, ele veio retrair o 9, ele veio retrair o 9 e ele veio até o olho da mosca. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui no 1 minuto. Deixa eu colocar aqui no 1 minuto. Agora você tem que achar. Cadê você aqui? Ó. Aonde que ele veio buscar o preço? Todo esse carinha aqui, ó, é aquele 9 do 10 minutos. Cadê? Ó, cadê 81, né? Aqui é 81 aqui. Aqui, ó. Todo esse carinha aqui, ó, ele é aquele 9 lá. Até aqui, isso, até aqui. Aí ele veio, ó, cadê? No 81, ele já veio retraindo para buscar o último gatilho, ó, para poder fazer a impulsão dele. Então você tem que treinar isso. Só que é claro, não é nessa aula aqui que a gente vai definir tudo isso. A gente tem que fazer backtest, a gente tem que entender melhor como que funcionam os gatilhos de tração e impulsão, entendeu? Por isso que eu falo, você quer ficar assertivo? Quer ficar assertivo? Opera tempos maiores, cara. Opera tempos maiores. Olha esse aqui, ó. Mais um aqui, ó. Isso aqui é 1 minuto. Ó, tá vendo? 1 minuto também falha. Ó. Aqui, ó. Posicionou, retraiu. Ó, que é esse aqui, ó? 58.
Aí, ó, tá vendo? Ó, outro exemplo, ó. Tudo na prática, filho. Se você ver, ó, mais no início do vídeo, eu falando que ele vem, até no minuto ele faz, ó. Ele vem. Tem que ser verde, né? Tem que ser verde. Ó, ele vem, certo? Faz a perna dele. Ó. Aí, o que que ele faz? Ele retrai até 50%. É que assim, no 1 minuto tem mais ruído, né? Mas, resumidamente, ele vem no 50%, certo? Ruído, eu digo assim, é mais candles para chegar na região. Ele vem no 50%. Ó, ó o gatilhinho aqui que ele não, que ele viu testar, tá vendo? Ó? Nessa região. O que que ele fez? Ele tentou impulsionar. Ó, impulsionar. Foi, voltou. O que que o 50, acho que é 58, né? O que que o 58 fez? Falhou. Ó, falhou. Ele veio aqui e falhou. Parando embaixo, onde que eu, puro exemplo que eu dei. Parando embaixo aqui, rompendo os candles que chegou até 50%, os candles gatilho, certo? Os candles gatilho. E cadê, ó? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Essa aula aí tá um ouro, hein, cara? Tá um ouro. Ó, foi, retraiu, que aqui é 1 minuto, aqui tem mais candles, né? Por isso que eu te falo, quanto maior o tempo gráfico, mais assertividade, porque fica muito ruído mesmo, os candles de 1 minuto. Você tem que ter o olho clínico. Então ele veio testar aqui nessas regiões de gatilho, essas regiões de gatilho, fez a impulsão com 57, não conseguiu, ele precisa ver que ele nem rompeu os gatilhos, ó. Não conseguiu, desceu fazendo a falha do movimento do 1 minuto. E se você entrar, outro ponto importante, que tá ficando estendendo bastante a aula, mas é só ouro. Se você entrar pelo tempo gráfico, você tem que receber pelo tempo que você entrou. Daí eu vou explicar, tá? Vou explicar isso aqui. Você está operando em 1 minuto. Ah, eu estou olhando só 1 minuto. Via a retração, via a impulsão e via a falha. Que esquenta aqui. Eu vou entrar por 1 minuto também. Então, queira entender que eu não concordo com isso, tá? Só para deixar claro. Queira entender que existe outro movimento aqui, tá? Que é nesse candle que rompeu, que fez a falha. Que você vai entrar aqui nessa região de 50%. Só que não espere receber um 10 minutos aqui nessa região se você está entrando pelo 1. Então, se você entrou aqui, se você entrar aqui, tá? E ele chegar até o fundo, porque ele já veio dos 50%, ele vai testar o fundo aqui. Ele vai testar esses outros gatilhos aqui, ó. Que você deixa no 0 a 0. Se você ver a maioria das minhas operações, eu saio até no 0 a 0, no 0 a 0. Por quê? Porque eu vejo isso e vejo que ele vai testar o fundo, que ele pode também voltar e romper tudo, tá? Então garanto até aqui. Eu garanto até aqui e deixo no 0 a 0 a minha operação, tá? Você vai ver nos meus vídeos que eu faço muito isso. Só que eu faço em candles maiores de 1 minuto, né? Eu faço em 10 minutos, tá? Eu não faço, quer ver, ó? Ó, vamos lá. Nesse caso aqui, ó, ele entrou para dentro do gatilho, ó. E o contexto era de venda. Então tem que ter um contexto também. Não é somente um candle ali do nada, certo? Então, ó, eu vou entrar aqui no 50%. Na hora que eu entrar aqui, na hora que ele descer, chegar aqui nessa mínima aqui, eu deixo no 0 a 0. Deixo no 0 a 0. Ah, vai me tirar? Tudo bem, mas o importante é preservar o capital, tá? Para depois descer. Então, assim, tem que analisar isso também. Porque às vezes o cara entra no 1 e quer receber pelo 60. Não é desse jeito, tá? Olha aqui, tá vendo? Ó? Tudo é um contexto também. Ele atingiu neste ponto aqui, ó. Então ele vem, ó. É contextual, ele tá no fundo, ele tá vindo da onde? Não é simplesmente só entrar, tá? Então vem, tentou retrair, tentou impulsionar, ó, ó o 8. Ficando dentro das marcações. As marcações é fundamental, tá?
Se esse candle aqui, 8, não tivesse rompido a marcação, era bem provável que ele vinha bater na marcação e subir novamente. Existe essa possibilidade, tá? Então ele rompeu a marcação, rompeu o gatilho de que tentou fazer esse gatilho número 6, ele rompeu o gatilho 3 aqui também. Então a probabilidade era muito, tá? Muito que ele ia descer. Tá vendo? Quando você opta de operar em tempos maiores, isso aqui é o 10 minutos. A assertividade aumenta muito. Vou colocar 15 minutos. Aumenta muito a assertividade. Aumenta demais. Tem dia que o mercado tá enrolado mesmo. Tá? Eu digo, tá consolidado, não tem santo que faça. Tem que operar, eu tenho que operar uma outra estratégia, né? Os que a gente chama de operar naqueles. O que é o nome? Canalzinho, né? Eu já não gosto. O mercado tá muito assim, eu já não opero, não, tá? Prefiro operar o mercado mais lateral, mais direcional mesmo. Você entendeu? Aqui também, ó. Tentou, veio, tentou impulsionar o 5 parando dentro do 2 aqui, do gatilho 2, ó, e descendo. Aí isso é uma outra estratégia também, entendeu? Mas é isso, pessoal. Pessoal, tem muito tema, a gente tem que falar sobre sequência dos pullbacks também, saber qual tempo gráfico quebra o outro tempo, mais sobre Fibo, sobre gap também, como que esperar o gap ser retraído para depois da entrada, sobre gestão de risco, sobre gatilhos de entradas rápidas, tem muita coisa, muita coisa. E o principal é o resultado, é operar no dia a dia, ao vivo, porque eu não gosto, por quem me conhece sabe que eu não gosto de de ficar ensinando gráfico parado, eu gosto de deixar as coisas acontecer mesmo, porque depois do gráfico parado todo mundo vira especialista e então assim, se dedica, eu estou à disposição para poder ajudar o que eu for preciso e eu vou sempre estar mandando as aulas para gente aqui e para poder a gente estar aprendendo, se você tiver um operacional que queira mostrar, que queira. Acho que faz sentido também a gente compartilhar informações. Se não fazer sentido para mim, faz sentido para você, tá tudo bem. Mas assim, a gente tá bastante definido aqui, bastante. Já fiz muito teste, já perdi muito dinheiro e já vi que esse operacional o que me trouxe resultado. Então, assim, eu tô querendo ajudar, tá? Literalmente de boa fé e mostrar no dia a dia, ao vivo, como que a gente traz o resultado financeiro, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa, chama, dá um toque que a gente esclarece, tira dúvida. Eu tô aqui para poder ensinar o tempo que eu tô dentro do mercado, ensinar o que me fez virar a chave e, e poder ajudar todos vocês também, tá bom? Levar o dinheiro para casa de vocês, ter uma vida mais tranquila. E pensar, imagina se isso der certo para você, entendeu? Imagina assim, já imaginar que isso deu certo, porque você ganha dinheiro dentro da sua casa, poucas horas, sem ninguém te enchendo o saco. Então vale a pena sim, tá? Não é somente dinheiro, mas o tempo que você tem com a sua família e tudo e além do dinheiro, tá? Então assim, vale a pena sim o esforço. Se você tá muito tempo já sem resultado, se esforce, leve aí com uma dica, sugestão minha aí de estar estudando mais junto com a gente aí, para poder estar colhendo um resultado positivo dentro do mercado, beleza? Abraço, fique com Deus e até a próxima aula.